Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô passando aqui hoje gravando esse vídeo para ensinar vocês a fazer um jogo de tabuleiro. Na verdade, é um jogo que a gente já conhece há muito tempo, que é o jogo da velha. Só que geralmente o jogo da velha que nós brincamos é aquele jogo da velha que faz no papel mesmo com a caneta e vai riscando o xizinho e a bolinha, não é isso? E aí quem fecha uma sequência com três, ou x ou bolinha, é o vencedor. Hoje nós vamos fazer esse mesmo jogo, porém em um formato diferente. A gente não vai utilizar o papelzinho e a caneta, nós vamos fazer ele em formato de tabuleiro, como eu já falei. Então, esse jogo é bem fácil de fazer porque você pode usar todo tipo de material que você tem em casa. Aqui eu peguei, ó, um envelope que eu tenho aqui em casa que eu não vou usar mais, mas você aí na sua casa pode usar qualquer tipo de material. Se tiver uma caixa, você desmonta a caixa, usa um pedaço de papelão, ou então eu deixei até aqui para mostrar para vocês. Ó, quem tem aquele caderno velho que não vai usar mais, com aquela capa mais durinha, tá vendo? Mais grossa, também pode arrancar a capa e fazer, se não for mais usar o caderno, tá bom? Vocês podem fazer com ele, lembrando que quanto mais durinho, mais resistente for o material que você vai fazer o seu tabuleiro, claro que mais tempo que ele vai durar. Alguém pode perguntar: Pro, posso fazer na folha do caderno? Pro, posso fazer na folha de ofício? Pro, posso fazer na folha de jornal? Pode, mas como eles são papéis, ó, molinhos, como esse daqui da Pro, certamente com o uso, à medida que você for brincando, for usando, vai sujando, vai danificando e você vai precisar fazer outro. Quando o material é um pouquinho mais resistente, como por exemplo num papelão ou numa capa de caderno, obviamente o seu tabuleiro vai durar um pouquinho mais. Então, além do material que você vai usar para fazer o seu tabuleiro, você vai precisar de canetas coloridas. A Pro tá usando aqui, ó, hidrocor, que foi o que eu achei aqui na minha casa. Mas pode ser caneta, pode ser lápis de cor, pode ser lápis de cera, qualquer material que você tenha para colorir, tinta, qualquer material. Ah, Pro, mas eu não tenho nenhum. Então, pode fazer também de lápis, pode fazer também de caneta. Como a Pro disse, esse é um jogo totalmente versátil, você consegue fazer ele com todo tipo de material, sem dificuldade, tá certo? Outra coisa que nós vamos usar é a tesoura de papel, tesoura sem ponta, tá certo? E para quem tiver em casa, tampinha de garrafa, só para servir como molde. Quem não tiver tampinha de garrafa, claro, não vai para a rua para procurar, porque nós estamos em tempo de pandemia, né? A gente tem que evitar ao máximo sair de casa. Então, quem tiver alguma outra coisa, o fundo de um copo, ou a tampinha da embalagem de algum produto em casa, pode usar também para fazer os jogadores do seu time e do time do adversário, tá certo? Outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, esse jogo não é aconselhado que se jogue individualmente. Você precisa jogar sempre contra uma outra pessoa. Então esse jogo é feito para duas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, senão ele vai ficar muito grande para vocês irem acompanhando o passo a passo. Bem, agora eu vou mostrar para vocês rapidinho o passo a passo para que a gente consiga confeccionar o nosso jogo de tabuleiro. O primeiro passo é fazer um quadrado no papel que você escolheu para ser o seu tabuleiro. Caso você tenha dificuldade, você pode utilizar qualquer objeto no formato quadrado que tenha na sua casa para servir como molde. Depois, você vai recortar. O segundo passo é traçar linhas de uma ponta a outra do quadrado, formando um X e depois formando uma cruz. Aí vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar nesse vídeo para saber mais ou menos o desenho que precisa se formar. Um X primeiro e agora uma cruz.
Fica exatamente nesse formato. O terceiro passo, você vai usar a tampinha ou outro molde redondo de tamanho pequeno para fazer os times dos nossos jogadores. Coloque a tampinha em outro pedacinho de papel e contorne 6 bolinhas. No quarto passo, você vai escolher 2 cores diferentes de sua preferência e vai pintar 3 bolinhas de uma cor e 3 bolinhas de outra cor. Aí na casa de vocês pintam bem caprichado, tá? Eu fui pintando assim rapidinho, como deu, para mostrar logo. E no quinto e último passo, você vai recortar os 2 times. Que nesse caso aí eu escolhi as cores verde e marrom. Eu tinha escolhido verde e lilás, mas aí o hidrocor falhou no meio, eu tive que misturar mais outras cores e ficou assim, parecendo um marronzinho meio avermelhado. Mas dá pra gente conseguir diferenciar que são 2 times diferentes. O bom é que sejam 2 cores diferentes, então a gente já tem 2 times com 3 bolinhas. Então, lembram que eu falei pra vocês que o jogo era bem facinho e que era praticamente igual a um jogo da velha? Pois é, o objetivo do jogo é completar uma sequência com 3 bolinhas do seu time. Por exemplo, nesse caso, como eu estou do lado de cá, o meu time é o time verde. Então, eu só posso avançar uma casa de cada vez. Por exemplo, eu saio dessa casa, posso parar nessa daqui, ou então posso sair dessa e parar nessa. Tá certo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que essa casa aqui do meu adversário tá vazia. Ele tá aqui. O outro jogador dele está nessa posição e o outro nessa. Vamos supor, eu quero sair daqui. Eu não posso fazer isso, ó, de vez. Passar na linha reta de vez, porque aqui são 2 movimentos. Então, ó, primeiro eu faço esse movimento, aí eu espero o outro jogador mover a peça dele, mover o jogador dele, aí depois eu posso fazer um outro movimento. Entenderam? Aí o objetivo é formar uma sequência com 3. Aí vamos supor que o meu adversário tire a dele daqui e coloque aqui. Aí eu pego essa minha e coloco no centro. Olha, formei uma sequência, ó, com 3 jogadores em linha reta, tá vendo? O objetivo do jogo é esse. Então, você pode formar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Você só não pode formar 3 nessa posição que foi o lugar que você saiu. Então, você só não pode formar o time novamente aqui no seu local de saída. Assim como o seu adversário, quem está do outro lado do tabuleiro, pode formar uma linha reta com 3 em qualquer lugar do tabuleiro, menos aqui, ó. Compreenderam? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado.